E aí, você acordou bem hoje? Tá bem? Tá conseguindo fazer tudo que planejou, tudo que pensou? Não tá sendo um bom dia? Existem dias mais claros, dias mais escuros, mas o importante é a gente estar sempre na presença de Deus. Sempre lembrando que Ele é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de provisão e tá aí pertinho de você, tá aqui pertinho da gente. E vamos juntos nesse dia, vamos dar as mãos e seguir em frente, olhando para frente e para cima, viu? Hoje a gente separou aqui uma frase de C.S. Lewis, muito interessante, já falamos aqui outras vezes, mas a gente trouxe de novo, muito boa. Olha, ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você, em mim também. Então, quem somos nós para julgar a falha, a falta do outro, do nosso amigo, do nosso próximo, daquele seu parente, daquela sua cunhada, daquela sua sogra? Quem somos nós para não perdoarmos? E perdão, lembra aí, perdão é para os fortes, viu? Perdão não é para os fracos, não. Então, se você está tendo dificuldade, peça para que Deus te lembre que Ele perdoou o indesculpável em você, para que você também perdoe, apesar de, tá bom? Vida e Saúde está começando, hoje a gente está falando sobre anemia, vamos falar sobre anemia, na verdade. Doutora Luísa está aqui com a gente, ela vem lá do Cevisa, aquele espaço lindo, maravilhoso, para falar, para nos ensinar um pouquinho como a gente pode conquistar e manter a saúde conquistada. Bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Doutora, queria começar perguntando o que é a anemia? Que a gente às vezes ouve falando do bebezinho, da criança, dos mais idosos. O que é a anemia? A anemia, ela pode ser tanto uma doença já em si, que existem alguns tipos de anemia, a mais conhecida é a anemia ferropriva, né, que é a deficiência de ferro, mas existem outras também, anemias genéticas, e também a anemia ela pode ser só um sinal de alerta de uma outra doença que está por trás da anemia. E aí o primeiro sinal de alerta é a anemia. E aí, então ela pode ser a doença em si, como ela pode ser um sinal de alerta de uma outra doença. Vamos tentar mostrar aqui no nosso sangue como é que funcionam as células. Aqui a gente tem as células normais e algumas células estranhas aqui, é isso? Aí, esses são os glóbulos vermelhos e essas células que não são estranhas, que parecem uma foice, são as células doentes, já que pode ser como anemia falciforme ou células que se crescem de forma irregular. Ela se deforma, então? Ela se deforma, ou geneticamente ou por doenças adquiridas ao longo da vida. Então, isso é uma célula normal, uma hemácia, isso aqui é uma hemácia deformada. E tudo isso é produzido na nossa medula óssea. Então, a gente tem que ter uma medula óssea saudável para a gente estar produzindo células saudáveis, para não ter anemia ou para combater outras doenças. Vamos dar uma comparada, então, o que seriam se todos os nossos glóbulos vermelhos fossem saudáveis? Olha aqui, ó. Isso aqui é a nossa corrente sanguínea com os glóbulos vermelhos. Eles que dão cor ao nosso sangue. Eles que dão a cor ao nosso sangue, que eles têm um pigmento chamado hemoglobina. E o importante é que esses glóbulos vermelhos, eles carregam o oxigênio. A gente precisa de 2 fatores de energia para a nossa célula, para nós estarmos vivos e bem. Uma fonte é a energia da glicose, que a gente conversou aqui. Nosso combustível, né? Em outros momentos. E o outro combustível essencial é o oxigênio. E quem carrega o oxigênio pelo nosso corpo todo são as hemácias, as células produzidas na nossa medula óssea. Quando isso ocorre uma falha, aparece a anemia. Quem é que pode ter? Quem é que tem mais propensão para ter anemia, doutora? Geralmente são as crianças, porque na fase inicial, às vezes por uma dificuldade na alimentação ou por falha, geralmente, dos pais, por não saberem inserir ou não terem a orientação adequada, às vezes, para inserir adequadamente a alimentação. Então, eles fazem muita anemia carencial, porque a criança, às vezes, começa a ser muito seletiva, não come de tudo. Às vezes, não teve aleitamento materno, que é essencial. Depois, ela começa a introdução alimentar, aí os alimentos são muito seletivos e ela tem anemia carencial, que é a anemia ferropriva. A outra faixa que é muito comum também aparecer são nos idosos.
também por uma desnutrição ou por doenças associadas, que eles às vezes têm doenças renais, têm problemas diabetes, hipotiroidismo, outras doenças que também podem acarretar anemia. E também na idade adulta, principalmente na mulher, quando ela tem ciclos menstruais irregulares, ou aqueles ciclos menstruais que têm um sangramento longo por longos dias, isso também pode dar anemia. Quais são os problemas, doutora, que uma pessoa com anemia não tratada pode enfrentar? Ela vai enfrentar vários sintomas, né? Ela vai começar... Né? A gente vai falar um pouco mais de sintomas, mas assim, uma anemia que não trata, essa pessoa ela pode ter outros problemas de saúde? Sim, uma anemia... Uma doença mais grave? Ela pode ter uma doença, ela pode levar a problemas desde disfunção cerebral por baixa oxigenação no cérebro, então ela começa a ter algumas síncopes, algumas vertigens, pode ter problemas de força muscular também, porque ela não tem como diz, essa força, dessa energia que a célula não recebe adequadamente. E também ela pode ter doenças, como diz, a medula óssea começa a produzir inadequadamente. Então, ela pode ter o que a gente chama de mielodisplasia, que são doenças da medula quando uma anemia não é tratada. Até anemias por carência de vitamina B12, que é uma anemia também muito comum depois da ferropriva, a anemia megaloblástica, e ela leva, se não tratado, uma disfunção na medula óssea. Aí a gente pode ter doenças graves, até cânceres que são disfunção da medula óssea, como leucemia, linfomas e tudo mais. Quando a gente vê um problema, precisa cuidar. A Rafa foi para as ruas, viu, doutora? E vamos ver se as pessoas tiveram, ou tratam, ou têm anemia. Vamos dar uma olhada. Falta de apetite, cansaço, fraqueza são alguns dos sintomas da anemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da nossa população mundial tem essa doença. E hoje eu vim até um shopping aqui no interior de São Paulo descobrir se as pessoas já passaram por isso. A senhora sabe me dizer o que é anemia? Geralmente é causada pela falta de ferro, né? Anemia eu já tive, quase morri por isso. Anemia é o sangue que fica virando água na corrente sanguínea. Anemia é falta de ferro, né? No sangue. Quais eram os sintomas? Fiquei muito fraca. Eu tinha muita fraqueza. Eu não gostava de comer, não tinha apetite. Então eu não tinha vontade mesmo de comer. E dá uma preguiça, né? Dá um sono, um cansaço. Eu me lembro disso. O que a senhora fez então para curar essa anemia? Aí foi com o médico, né? Tem bastante alimentos, né? Beterraba, feijão. Esses alimentos já dão uma ajudada? Ajuda. Várias receitas. O famoso prego no feijão, o bife de fígado. Tomei várias coisas com couve misturada no liquidificador, assim. Esses são os clássicos. Receitas de médicos e de vovós são o que não faltam nessas horas. Mas olha, funcionam, viu? Eu tenho um caso em família que o suco de beterraba, uva, couve, diariamente com limão, né? Com limão, que é o importante, o ferro com a vitamina C para absorver melhor. Né? E olha, deu resultado, viu, doutora? Claro que depende muito do tipo de anemia, sim, mas faz aí a sua parte também. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Tem alguns bem clássicos, né? Algumas pessoas até mencionaram aí agora no shopping, e alguns não tão óbvios assim. Vamos dar uma olhada no primeiro sintoma, doutora, tontura. Que é, aliás, um sintoma muito genérico, pode ser muito sintoma de várias doenças. Sim, mas é um sinal de alerta, né? Uma tontura, quer dizer que o cérebro não está chegando, né? Isso aqui só para explicar, isso aqui são os glóbulos vermelhos e o pretinho como se fosse o oxigênio. Então, como o oxigênio não chega junto com o glóbulo vermelho direto adequadamente no cérebro, pode gerar tontura. Tá. Outro sintoma, dor de cabeça, pode ser de anemia? Dor de cabeça também, pelo mesmo motivo. Não está tendo a oxigenação adequada a nível cerebral, porque não estamos chegando lá a corrente sanguínea rica em oxigênio. Então, pode dar dor de cabeça também. São sintomas gerais, né? Que isso pode ser de um cansaço, às vezes, do dia a dia, de estresse,
como pode ser de uma anemia. Então, a gente está falando alguns sinais de alerta. E eles normalmente estão associados, assim, com mais de um sintoma, né? Não é só a dor de cabeça, vai agrupar com outras coisas, né? Queda de cabelos e unhas mais fracas. Esse é um sinal, um sintoma muito característico, talvez o de mais alerta, que é muito típico da anemia. Queda de cabelo mais intensa e unhas frágeis, geralmente ou é anemia ou é deficiência de algum outro tipo de vitamina. Então, começou com esse sintoma ou esse sinal, tem que investigar. Doutora, irritabilidade. Sim, a irritabilidade está muito associada ao cansaço mental. Então, a mente está mais cansada e ela começa a ficar mais irritada por esse baixo fluxo de oxigênio. Aí tem que dar conta de tudo da vida normal, mas ela não tá com energia, né? Então pode gerar realmente essa irritabilidade. Ela tem que começar a observar. Tenho irritabilidade, meu cabelo está caindo mais, a unha está mais frágil, estou com dor de cabeça. Vai associando, não é normal. Tem que começar a procurar a causa. Tá. Atraso de crescimento. A gente está falando agora das crianças, né? Das crianças. Geralmente, a principal causa de atraso de crescimento nas crianças é anemia. Então, a falta da hemoglobina, a hemácia, né, não mal formada, ou ela em diminuição de número de hemácias, elas levam uma alteração no hormônio do crescimento e isso atrapalha o crescimento das crianças, sendo a principal causa. Entendi. Vamos para o próximo sintoma aqui. Adultos toleram menos os exercícios. O cansaço está começando a aparecer aqui. Às vezes até aquele adulto que faz exercício, eu já vi isso na prática clínica, na prática médica, o adulto que corria, que fazia academia e ele começa a não conseguir fazer mais. E aí aparece essa intolerância ao exercício físico. E é até perigoso que ele faça, porque como quando você faz exercício físico, precisa que o coração e o cérebro recebam uma irrigação maior, e quando não tem as hemácias adequadas, ela não está conseguindo levar essa oxigenação, você corre até risco de ter um desmaio e de ter até um infarto ou uma arritmia pela uma anemia. Então, começou a fazer exercício, não está tolerando bem, fica muito cansado, tem taquicardia, um sinal de alerta também, quem tem anemia tem muita palpitação, sente o coração acelerando sempre muito rápido. Então isso, olha, não é normal. E a gente vê às vezes sopro, quando vai, às vezes a pessoa fala assim, você é um problema do coração, você tem um sopro quando se ouve o coração. Isso está relacionado à anemia, é a principal causa de sopro, principalmente na criança ou no adulto jovem. Interessante. Mais um sintoma, gente, falta de ar. Tontura, falta de ar, dor de cabeça. Né? Vai irritabilidade, começa a falta de ar pelo mesmo motivo. Como eu falei, é o principal célula que leva oxigênio. Se a gente não tem oxigênio chegando adequadamente, vai ter essa sensação vai ter falta mesmo de ar. Doutora, temos aqui também menor rendimento no trabalho. É o cansaço, né? A gente já viu irritabilidade, dor de cabeça, você começa a ficar improdutivo, porque você não tem vigor, energia mesmo, né? Energia para conseguir fazer as coisas. Temos aqui outro sintoma, infecções com mais frequência. Esse é interessante, esse não é muito óbvio também. Pra gente, né? Pra gente, porque as infecções, porque ele tem muita ligação com o sistema imunológico. A medula, ela produz tanto nossos glóbulos vermelhos, que carregam o oxigênio, que tem a ver com a doença anemia ou não, como ele produz os glóbulos brancos. Então, se eu tenho uma medula não trabalhando bem, já comprometida pela anemia, eu vou comprometer os leucócitos, os que são as nossas células de defesa, e eu vou ficar mais suscetível a infecções, as mais gerais possíveis, desde uma dor de garganta com mais frequências, gripes, resfriados, entre outras infecções até mais graves. Faz sentido, é meio lógico até, né? Doutora, aqui temos cansaço fácil e constante. Aquela pessoa que está sempre cansada. Você chama para ir comer uma pizza, ai, tô cansada. Você chama para fazer uma coisa chata, ela tá cansada, mas uma coisa legal, ela também se sente cansada. Dorme muitas horas. Sim, isso que eu ia falar. Sonolência excessiva é um sinal de alerta de anemia. A pessoa às vezes dorme 8, 9, 10 horas, mas ela acorda ainda fatigada. Então, isso é um sinal de alerta de anemia. E assim,
rapidamente ilustrando, ano passado, há mais de um ano atrás, eu atendi uma senhora que ela tinha uma fadiga crônica e aparentemente ela não tinha nenhuma doença sabidamente. Aí uma fadiga crônica, e um dos primeiros exames que a gente pede, geralmente os médicos pedem em todos os lugares, é hemograma, que é justamente onde a gente vê se tem anemia ou não. E ela tinha uma anemia no hemograma dela e a gente foi buscar a causa, porque esses são sinais, são sintomas. Você tem que buscar a causa, o que está levando àquela anemia. E essa senhora, a gente foi buscar a causa, a principal causa geralmente são por perdas ou de sangue pela, como eu falei, menstruação, ou sangue na urina, ou sangue nas fezes. E ela tinha sangue oculto nas fezes. No exame de fezes, a gente pediu um exame de sangue nas fezes e apareceu. Não que era nítido, ela não via o sangue, mas quando a gente fez o exame, tinha. Desse sangue oculto, a gente fez um outro exame, porque geralmente é perda de sangue pelo intestino. E aí mostrou o quê? Que ela tinha um tumor de intestino. E o primeiro sinal de alerta dela foi um cansaço constante, uma fadiga, que aí se descobriu anemia. E da anemia a gente foi buscar a causa. E a causa era um tumor de intestino. Quer dizer, a anemia, na verdade, era um sintoma do problema maior aí, né? Exatamente. Então, como a anemia pode estar associada a outras doenças. Quando se descobriu o tumor, ainda foi numa fase inicial, isso já tem mais de um ano, ela conseguiu fazer a cirurgia, ela fez quimioterapia, radioterapia, modificou o estilo de vida dela e hoje ela está bem, está curada, graças a Deus, mas foi por um sinal de alerta, por um exame, você descobriu uma doença que estava por trás da anemia. Vamos ver mais um sintoma, então, aqui, olha. Dificuldade de aprendizagem. Como é que está aí o teu filho na escola, tua filhinha? Está indo bem? Como é que estão os exames dessa criança? É um outro sinal bem importante, principalmente para criança ou para jovens que ainda estudam. Dificuldade de concentração, de atenção. E às vezes a criança é até diagnosticada como déficit de atenção, hiperagitada, e às vezes ela está com anemia por um fator carencial. Então, é importante os pais estarem alerta para isto. Temos aqui o último sintoma que a gente escolheu, mas podem ter outras coisas aí, que é a falta de atenção, também bastante vinculado com esse e com os problemas de rendimento no trabalho. Que é pela mesma questão, falta de oxigenação no cérebro, o cérebro não funciona bem, começa a dar uns curtos-circuitos, começa a se desligar mesmo pela essa falta de oxigenação e aí leva a falta de atenção, falta de produtividade, dor de cabeça, tontura e outros sinais que a gente comentou, outros sintomas. E uma coisa assim muito importante, assim, como a gente comentou ali no início, a anemia ela pode ser o início de uma doença ou ela pode ser a doença em si. Então, existem alguns outros fatores que a gente tem que observar que são fáceis, como a gente falou. Queda de cabelo mais intensa, você está deitando, você está levantando, seu cabelo está ficando no travesseiro, isso é um sinal que o seu cabelo realmente está caindo mais do que o normal, porque cair um pouquinho todos os dias é normal. Unha esfarelando muito fraca. Olha a palma da mão ela tem que ser vermelhinha, ou quando você aperta o dedo aqui, esse dedo ele tem que estar bem vermelhinho aqui na ponta do dedo, isso é sinal que está circulando bem, o sangue está chegando bem. Se você aperta aqui a ponta dos dedinhos e aqui está amarelo, que está meio mais esbranquiçado, isso é um sinal que você pode estar com anemia, isso você pode, as mães podem estar vendo aí nas crianças, como os adultos mesmo podem ver isso também. Aquela outra também, se você vê aqui... De baixar a pálpebra. Eu ia falar sobre isso agora, que os médicos faziam isso quando eram pequenininhos, quando a gente era pequenininho. Agora todo mundo manda pro laboratório. Mas essa olhadinha aqui... essa olhadinha aqui, você pede para a pessoa olhar para cima, para o seu filho, ou para sua mãe, seu pai, olha para cima. A teru está bem vermelhinha, mas assim, às vezes isso aqui fica branco, mais amarelinho, é um sinal de alerta de anemia. Então, a gente tem como ver em casa mesmo, não tá normal aqui ou aqui. Aí vai no médico, quando passar na consulta normal, na consulta pelo agente de saúde, pede, olha, eu gostaria de ter certeza de que não está com anemia, porque... E aí você relata os sintomas que talvez você tenha observado para ajudar o médico a fazer um diagnóstico melhor ou pedir um exame para diagnosticar melhor. E é o exame mais simples que se faz para anemia. Hemograma. Um hemograma simples, você já vai diagnosticar anemia. Agora, parece que tem pessoas que têm uma tendência muito maior para anemia. Faz anemia, trata a anemia e a anemia volta depois de um tempo. Por quê, doutora?
ela pode ter doenças desabsortivas, que a gente chama. Traduz. Vou traduzir. São doenças inflamatórias intestinais. Geralmente ela tem dificuldade na absorção das vitaminas, seja do ferro, seja da B12, principalmente, que são as principais causas, né, de anemia, de deficiência de vitaminas. Tá. Então, doenças que não absorvem bem, ou ela já fez uma cirurgia de estômago, ou ela já fez uma cirurgia bariátrica, ou ela tem uma doença de intolerância a glúten. Quem tem intolerância a glúten geralmente não absorve bem o ferro. Então, geralmente são doenças que alteram a absorção. Então, ela repõe ali um pouco, ela está com anemia de novo. Ou tem que investigar, se ainda persistir, não for uma doença que altera da absorção, tem que investigar a medula óssea, que às vezes pode ser lá na matriz, lá onde é a produção mesmo. E às vezes fabricação que não está legal. A fábrica dos glóbulos vermelhos. E aí você tem que se fazer um exame mais apurado, que o médico pede, da medula especificamente, para ver se é na fabricação. Doutora, embora o cansaço, a fadiga sejam sintomas clássicos da anemia, eu ouvi dizer que a atividade física ajuda a melhorar, juntamente com essa alimentação, juntamente com uma suplementação quando necessário. É verdade que a atividade física ajuda? Sim, porque a atividade física, quando bem orientada, bem indicada, bem realizada e com frequência, ela ativa a fábrica lá na medula óssea dos glóbulos vermelhos. Então, a atividade física, ela é um estimulador. Ela vai ativar diretamente os glóbulos vermelhos lá na medula óssea e você pode combater a anemia. Criançada precisa de espaço para brincar, para correr, para fazer atividade sem nem perceber, né? E até porque a atividade física também, ela aumenta a oxigenação, né? Então, quando você joga mais oxigênio para o organismo, mais você vai estar estimulando essas hemácias, mais vai estar circulando hemácias e levando oxigênio para todos os nossos órgãos e vai combater os sintomas e prevenir a anemia e melhorar, né, o quadro que já está instalado. Doutora, eu imagino que cada caso, dependendo do porquê da anemia, vai haver um tipo de tratamento. Suplementação, via oral, às vezes intravenosa, às vezes só alimentação. Mas, em geral, o que a população pode fazer para aproveitar bem o ferro? Uma das coisas, como a gente viu aí que tem gente que até ferve prego no feijão. Mas não precisa. Se ela tomar um suco verde de manhã, batido de couve, com limão ou com laranja, com maçã, ela vai estar absorvendo rapidamente o ferro. Comer, né, variados, os verdes escuros, a beterraba, o feijão. O feijão é rico em ferro, lentilha. Então, você vai estar absorvendo o ferro e ainda melhorando lá a produção da B12. A gente não consegue consumir a B12 automaticamente, mas através da fermentação de algumas bactérias no intestino, a gente consegue absorver mais B12. Então, certo. E é tudo através dessa alimentação. Então, na alimentação, a gente tem a reposição. Na maior parte dos casos de anemia, lógico, tem anemias moderadas ou mais graves que precisam de suplementações complementares. Tá bom. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. No próximo bloco, tem treino para você, treino de agilidade e ainda tem essa receita deliciosa, manjar de coco dourado para você aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, a gente já volta.